te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigna esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo de 13 a 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombos, e os cambistas que estavam aí sentados. Faz então um chicote de cordas e expulsa todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhando as moedas e derrubando da mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombos: tirai isto daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruirei esse templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditou na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois eles conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse domingo, do terceiro domingo do tempo da Quaresma. Já estamos caminhando, bem adiantado no nosso tempo penitencial. E hoje, então, aqui no Oremos, a oração inicial vem nos relembrar do que
a igreja deseja realmente para nós. Aqui fala então da oração, do jejum e da esmola, que é remédio contra o pecado. Então, não devemos esquecer que nós precisamos olhar para a nossa vida e ver qual mudança realmente está acontecendo, se nós estamos vivendo dentro dessa dimensão que a liturgia nos introduz a esse tempo tão especial que é o tempo da Páscoa, para que nós possamos caminhar realmente para uma Páscoa verdadeira, onde nós possamos encontrar com Deus de uma forma libertadora, que esse Deus possa fazer em nós tudo aquilo que Ele pode fazer, porque aí nós damos a abertura de coração para que Ele age. Então esses 3 pilares que volta ao tema nessa oração inicial, para que nós possamos então olhar para a nossa vida e olhar então, através do jejum, olhar para a nossa vida, da oração, olhar para Deus, e da esmola, olhar para aqueles que precisam de nós, para que possamos dar testemunho do reino de Deus. E aqui fala do templo. O templo, no Evangelho, fala desse templo. Os judeus, eles faziam, então, tinha aquele momento, né? Toda a pessoa maior de idade, tinha esse regulamento de ir lá prestar um sacrifício, oferecer alguma coisa para cumprir, então, esse ritual dos judeus. E ali, então, eles tinham que levar, aqueles que eram mais ricos, levava um boi, ou melhor, comprava lá deles, né? Tinha que dar em sacrifício um boi, um cabrito, né? Aqueles que eram mais pobres, uma pomba. E só que aí existia então toda uma situação de exploração, que eles iam lá para apresentar no templo. Era uma forma religiosa, mas começaram então, para começar, eles faziam tudo para levar vantagem. Eles obrigavam as pessoas a comprar. Na verdade, como que ia levar um boi, né? Como que ia levar um cabrito? Mas a pombinha dava para levar, não, mas tinha que comprar deles. Então eles usavam lá um espaço e alugavam as barracas para que ali os cambistas, né, tivesse espaço, e ali ele também usava a moeda que eles traziam, não valia para eles, porque diz que era impura, então precisava também fazer uma conversão daquela moeda. E ali então eles levavam mais 8%. Então era uma grande exploração, e de uma forma muito especial a exploração aos pobres. Tem alguns escritos que diz, amados, que eles faziam de uma pomba, eles vendiam ela 150 vezes. Então o pobre chegava, tinha que comprar a pomba, não podia trazer, e ainda além de comprar, precisava ser com o dinheiro deles, por isso tinha que fazer essa troca de moeda, e perdia então 8%, e toda uma situação, né? Então Jesus, ele vendo toda aquela situação, ele ficou revoltado, e fala que ele pegou uma corda lá, fez um chicote. Quer dizer, não era uma revolta de Jesus ali, que ele perdeu o controle e deu lá umas cordadas naquele povo, não. Porque fala que ele fez um chicote de corda, ele deve ter levado um tempo para fazer esse chicote, né? Quer dizer, então ele não estava ali de uma forma desequilibrada, mas consciente, porque realmente era algo que precisava ser diferente. Entendeu, amados? Então, a exploração. Então hoje nós precisamos olhar também para a nossa fé. Como que nós estamos vivendo a nossa fé? Eles aproveitavam daquilo que era religioso para levar vantagem. Quer dizer, e muitas vezes nós vamos vivendo uma fé que talvez nós não olha para esse templo, que é o templo sagrado. E aí então olha para os nossos interesses, porque talvez estamos na igreja por uma questão social, por uma questão talvez, e muitos até por uma questão econômica. É uma coisa triste demais,
por isso então gera no coração de Jesus essa revolta. Então, quer dizer, a casa não pode fazer da casa do Pai uma casa de comércio, mas sim uma casa de oração. Então, que a nossa vida de fé, nós possamos então olhar, que Jesus deixa muito claro que o templo é Ele é o templo. Quer dizer, então, se Jesus ele habita em nós, como que está o templo do nosso coração? Será que nós estamos vivendo uma fé aonde nós temos convicção de quem é Deus e qual o seu projeto? Será que nós temos uma convicção mesmo de que caminhando com Jesus nós vamos celebrar essa Páscoa, essa vitória de Deus? Esse é o sentido, amados. Jesus, porque muitas vezes eles viviam uma fé que parecia que dentro da sociedade estava tudo certo, mas dentro do templo, que é o nosso coração, estava tudo errado. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e analisar como nós estamos vivendo a nossa fé, como que nós estamos cuidando desse templo, que somos nós mesmos. Porque Jesus fala, vocês vão destruir, eu reconstruirei em 3 dias. Jesus não estava falando daquele prédio, Jesus estava falando da sua própria vida. Então hoje a palavra de Deus também vem nos trazer isso. Deus quer falar de um coração, como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Esse templo, ele é uma casa de comércio, de interesse, ou esse templo é um templo que se doa totalmente para que a manifestação de Deus se realiza no nosso meio? Então que Deus possa nos ajudar a viver realmente, como a primeira leitura fala, viver aquilo que é mandamento de Deus, um Deus misericordioso, que quer nos perdoar, que quer nos libertar, que quer nos trazer a salvação, mas Ele espera de nós uma resposta, e essa resposta precisa ser uma resposta de entrega total da nossa vida à pessoa de Jesus Cristo. Para isso, podermos verdadeiramente celebrar a Páscoa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.